Hoje é 15 de setembro de 2020, são 13 horas e 34 minutos. O escriba acordou, romântico, de vez em quando acontece. Ontem, este velho escrevinhador fez 85 anos. 85 anos razoavelmente plantados no mundo dos vivos e com a recordação pululando na memória, sem saber exatamente o porquê do denunciamento da complementação dessa idade. Mas era preciso uma espécie de ponto de continuação naquele marco. 85 anos é uma idade puxada na vida e pede àqueles que têm uma certa dose de reflexão ainda e de lucidez, pedem esses 85 anos um retrospecto qualquer. Este escriba pegou hoje este livro lindo que José Mentor, mandou fazer há anos, homenageando a advocacia criminal, relembrando este escriba que Mentor, um grande legislador que foi, um colega maravilhoso, morreu faz pouco tempo. Todos nós nos vamos, mas os amigos estão indo. E sobram poucos daqueles tempos. O escriba olha estas fotos todas neste álbum e vê aqui René Dotti, vivo e muito esperto, advogando bastante. Marco Antônio Rodrigues Naum foi estagiário deste escriba, depois virou desembargador, está atuando ainda na advocacia. Márcio Tomás Bastos foi-se. Depois aqui, mais adiante, Técio Lins e Silva, forte, potente, advogando no Rio de Janeiro e muito bem. Mais adiante, mais à frente, Roberto Delmanto também, mais moço e valentíssimo advogado criminal. Continuando a dinastia Dante Delmanto, Ayrton Soares, muito valente advogado, aparecendo, ponteando na televisão brasileira. Mais adiante, Maria Angélica, hoje desembargadora e uma advogada criminalista muito potente ao tempo em que advogava com Raimundo Pascoal Barbosa. Heleno Fragoso já se foi, o próprio Raimundo, Zé Carlos Dias, pontificando aqui no meio da fotografia, Sobral Pinto, o velho Sobral Pinto, que nos deixou uma memória muito valente
de seu comportamento ao tempo, inclusive, da ditadura. Sepúlveda pertence. Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, foi defensor de Lula, Luiz Inácio, há poucos meses, Greenhalgh, mais acima, Marise Oliveira, mais moço, jovem, forte, valente, denodado, um pouco mal criado, mas os amigos lhe perdoam essa má criação de vez em quando, que até é afetuosa. Este aqui, Valdir Troncoso Pérez, aqui em cima, mais adiante, ao lado, está este velho criminalista também fotografado, Dante Delmanto, e tantos outros, tantos companheiros, tantos colegas, a maioria ainda atuando com bastante autenticidade nesse nosso mundo em que os advogados criminalistas ponteiam. Este escriba já falou em Técio Lins e Silva. Se não falou, menciona-o, está aqui. Thales Castelo Branco, aqui embaixo também. Volney, depois desembargador. Malheiros e tantos, e muitos outros que estão por aqui. Por que é que este escriba hoje fala nesse álbum organizado por José Mentor, Nilo Batista, Augusto Raimundo, Erilda Balduino, Otto Luiz Espanhol, tantos e tantos companheiros que pontificaram na luta contra a ditadura, Arthur Lavin e Filho, Evaristo Antônio Evaristo de Moraes Filho, Raul Chaves, Antônio Mercado Neves, Maria Regina Pasquale, Márcia Ramos de Souza, Jorge Tavares, famoso Jorge Tavares, e tantos, Pedro Paulo Negrini, José Roberto Leal de Carvalho, criminalistas todos eles, e pontificando ao tempo, sim, e deixando aqueles que se foram uma memória muito bem posta na cabeça antiga deste sobrevivente do tempo que já foi. Por isso o Paulo Sérgio pôs esta foto. El tiempo passa, el tiempo se va. E fica a memória daquilo tudo. O Paulo Sérgio deixa de lado comentário mais agreste sobre os tempos ruins que passaram no nosso país, e resta um comentário muito seco, muito estreito, muito básico sobre esta violência praticada pelo juiz Marcelo Bretas contra 23 escritórios de advocacia neste país, todos ao mesmo tempo, num episódio pirotécnico, assustando, sim, toda a advocacia brasileira, composta por cerca de 1 milhão de advogados, fazendo este escriba relembrar que nunca houve isso na história do país, esta violência contra 23 escritórios de advocacia, praticada ao mesmo tempo, concomitantemente, revirando-se
roupas, utensílios, gavetas, armários, pastas de clientes, com uma violenta atividade no sentido de desvestimento de segredos que nem do advogado eram ou são segredos vincados no silêncio perpétuo correspondente, tal silêncio a prerrogativas que são da grande ordem dos advogados do Brasil. E Marcelo Bretas alfinetou a corporação. É o juiz de ação penal que tramita, sim, apurando eventual conjunto de atividades hipoteticamente ilícitas praticadas, tais atividades, por um ou outro. Mas o moço juiz fez aquilo como se fosse uma incursão na cozinha da própria casa. E vai carregar isso tudo ao colo, eminentíssimo magistrado, prosseguindo naquilo que começou. Um juiz precisa ser imparcial. E Vossa Excelência já começa essa atividade jurisdicional com um cacetete nas mãos, demonstrando o quê? Vontade de fazer justiça, mas já com determinação no sentido de investigar, como se policial fosse e secundado, orientado, compartilhado com o próprio Ministério Público, andando, correndo, pontificando, lado ao lado, com a toga do magistrado. Isso não cheira bem, não. Isso não fica bem ao exercício da jurisdição em si, porque o juiz desse estilo não está expectando, está atuando sim, praticando o mesmo ato, o mesmo comportamento que os policiais remetidos ao amealhamento hipotético de circunstâncias incriminadoras postas nas casas e nos escritórios dos investigados. Esse tipo de conduta humilha, sim, 1 milhão de advogados. Exige da ordem uma conduta fiscalizadora muito atenta, muito atuante, muito definida no sentido daquilo que a corporação precisa observar na defesa das prerrogativas profissionais. Este escriba acordou hoje romântico, sim, examinando a fisionomia de cada um dos colegas postos nesta fotografia múltipla. A maioria já se foi. Há alguns renitentes, resistentes e corajosos ainda, devotados não à proteção do colega eventualmente incriminado, devotados à proteção da corporação enquanto tal. Um aviltamento, repita-se, por fim, como nunca houve nem no meio da mais acentuada ditadura que nós tivemos no país. O juiz Bretas deve ter refletido muito sobre aquilo que estava a fazer.
E o fez com plena e absoluta responsabilidade. O tempo há de dizer se procedeu ou não com justiça, mas definitivamente um juiz é um juiz. E aquele que investiga e mete as mãos onde não deve metê-las, porque aquilo não é tarefa do magistrado, mas é tarefa de terceiros, aquele juiz que assim faz há de colocar as santas mãos do magistrado num território onde elas não devem estar, porque o juiz recolhe as coisas que outros produziram e não se compromete angariando substâncias em relação às quais deve manter distância. Dito isto, fica esta foto com tantas e tantas imagens, algumas deixando saudades e outras ainda firmes, olhando o futuro com olhos muito bem determinados e encimando um livro que se chama A Advocacia Criminal nos Anos de Chumbo. E a seguir, em palavras ardentes, coragem. Nós vamos enfrentar esse futuro que vem por aí, sim. E vamos acompanhar a atividade do juiz Marcelo Bretas com muita atenção, a fim de que ele se comporte como o magistrado que deve ser, e não como um auxiliar ou um acompanhamento de Beleguim. Isso não compete à toga, compete a outros que toga não usam e nem podem usar. Dito isto, vamos ao trabalho. Hoje é dia 15 de setembro de 2020. O escriba ontem fez 85 anos e acorda como se 85 anos não tivesse. Ao menos psiquicamente está a trabalhar bem com as suas sinapses muito envelhecidas, mas ainda fortalecidas pelo entusiasmo do que vem por aí. E lá na Vevá.